Olá, paz seja convosco. Vamos ao quarto tópico do capítulo 2 da disciplina de liderança 1, onde vamos ver as marcas de progresso de um líder em treinamento. E dois subtópicos que falam trabalhando para a grandeza do reino de Deus e trabalhando nos bastidores do reino de Deus. Vamos acompanhar agora no desenvolvimento, no gráfico a seguir aí, todos os passos dessas etapas a seguir. Você pode ver que a primeira referência feita a Timóteo está no livro de Atos, quando ele é referido como filho de uma judia crente e de pai grego. Como já vimos nessa época, Timóteo tinha apenas 17 anos de idade. Era um jovem de uma conduta notável, um exemplo de discípulo fiel, cuja maturidade foi suficiente para ter sido escolhido por Paulo como um ministro valoroso, para que Paulo tenha feito o convite para ele ser seu assistente durante a viagem missionária. O segundo momento em que Timóteo é citado no livro de Atos é quando ele está na companhia de Silas em Bereia, para consolidar os crentes naquela igreja. Na verdade, Silas é citado primeiro, talvez por ser o líder da equipe mais experiente no momento. Em um outro momento, Timóteo, pela terceira vez ele é citado, está descendo com Silas da Macedônia para encontrar-se com Paulo em Corinto. Novamente, Silas é citado em primeiro lugar. Mais adiante, no livro de Atos, no capítulo 19, Timóteo foi citado numa missão especial que estava exercendo na Macedônia. Só que finalmente ele é citado em primeiro lugar nessa passagem. Houve aqui uma reprodução ministerial. Talvez Timóteo era mais experiente que Erasto, que lhe acompanhava nessa missão. Em uma quinta passagem, Timóteo é citado na companhia de Paulo, rumo a Jerusalém, em Atos 20. Seu nome aparece junto com uma grande equipe de obreiros e missionários que Paulo tinha. Mesmo não havendo menção em Atos dos Apóstolos, é muito provável que Timóteo foi com Paulo para a perigosa viagem a Roma, pois o seu nome foi incluído junto às epístolas escritas quando Paulo se encontrava aprisionado, nas epístolas de Filipenses, Colossenses e Filemão. Dois detalhes importantes precisamos repassar ainda. Timóteo trabalhava para a grandeza do reino. E o que quer dizer isso? Timóteo demonstrou uma atitude de servo. O que é ser um servo? O que é uma pessoa estar a serviço do reino? O servo é alguém que nada tem e nada espera do seu trabalho ministerial. É aquela pessoa que se dedica, se doa ao trabalho do reino do Senhor. É aquela pessoa que faz dos seus mínimos detalhes algo que sirva para ajudar outra pessoa, que seja para instruir outra pessoa, que seja para levar o conhecimento às pessoas a respeito do reino. E a atitude de servo de Timóteo é capaz de produzir a atitude de doar-se num todo para que a obra do Senhor seja feita. Um segundo ponto nos leva a entender a característica do anonimato que Timóteo exercia. Na igreja de Corinto, como na igreja de Éfeso, Timóteo estava lá, estava trabalhando, estava ajudando, cooperando com o apóstolo Paulo. E muitas vezes ele não é mencionado, não é citado sequer o que ele fazia, quais atividades ele exercia, mas ele estava lá com certeza. Né? Não era importante que ele fosse mencionado, que fosse dado a ele crédito pelas coisas que ele exercia lá, mas sim que ele estava lá exercendo a obra para a grandeza do reino de Deus. E também Timóteo aprendeu a esperar o tempo de Deus. Aprendeu a esperar que as coisas acontecem, e isso serve de lição para nós, que às vezes queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Mas o importante é entender que há um tempo de Deus para todas as coisas. E que as coisas acontecem no tempo em que Deus determinou. Isso era uma característica que Timóteo tinha, que ele usava na sua vida ministerial, e isso construiu
uma carreira ministerial muito sólida a seu respeito. E Timóteo trabalhou muitas vezes nos bastidores. E trabalhar nos bastidores de Deus significa dar toda a honra, todo o crédito a Deus. Entendermos que há uma liderança que é exercida sobre a nossa pessoa, sobre as funções que nós exercemos, que nós devemos honrar os nossos líderes, que devemos estar dispostos a cumprir o nosso chamado, para que no final nós tenhamos percorrido um caminho, construído uma carreira ministerial, seja em qual chamado, em qual área nós vamos exercer o nosso chamado ministerial, seja na área da educação, seja na área pastoral, seja na área do aconselhamento, seja na área de evangelismo, independente da área que nós vamos exercer o nosso ministério, mas que nós estejamos prontos para sermos submissos à vontade de Deus e à nossa liderança. E na igreja de São Paulo, em Roma, onde está sepultado Paulo, ao lado do jazigo de Paulo há um outro jazigo com menos requinte, digamos assim, e é dado um nome lá, citado um nome nesse jazigo, que é o de Timóteo, que percorreu a carreira e foi sepultado ao lado do seu pai na fé, do seu mentor espiritual, do seu discipulador, que bonito, né? Encerrar a carreira lá sepultado um lado a lado com o outro, né? Dois apóstolos, dois homens importantes nessa caminhada de levar o evangelho, de abrir novas igrejas e que conseguiram consolidar a fé apostólica até os dias de hoje. Vamos então a mais encerramento de mais um capítulo. Em breve estaremos postando mais videoaulas. Você faça o seu comentário, dê o seu like e muito obrigado por estar nos acompanhando e nos assistindo nessas aulas. Que Deus abençoe grandemente.